Meus irmãos, no livro aos Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo 5. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12 de Hebreus, versículo de número 5, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o que o filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai do Espíritos para vivermos? Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Podeis assentar, irmãos? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é constituída pelos membros e cada membro tem a sua relevância e importância. Não existe nenhum membro dentro do corpo de Cristo que venha dizer sou irrelevante ou não tenho nenhuma importância. Ao contrário, todos nós temos o nosso lugar dentro do corpo de Cristo. Paulo faz uma analogia do corpo de Cristo, a igreja, com o corpo humano, falando em especial sobre a importância de cada membro dentro do corpo. Ele fala dos membros inferiores, ele também fala dos membros interiores e fala dos membros exteriores. Ele fala em todas as direções destes membros, dizendo que o corpo é montado por diversos membros, que são unidos por juntas e medulas, por formas milagrosas que o próprio Deus fez com que tivéssemos este corpo. Ele disse, não é pelo fato de você não ser nariz que você vai dizer, já que eu não sou nariz, então não tenho serventia dentro do corpo. Não, todos têm a sua função. Como membro, você tem a sua função. E se você olhar para o seu próprio corpo, você vai ver como Deus, de uma forma magistral, ele dispôs cada membro no seu devido lugar e de uma forma que é mais apropriada possível. Você já imaginou se ele tivesse, por exemplo, colocado o nosso nariz com as ventosas para cima? No dia de chuva a gente morreria afogado, né? Você já imaginou se ele tivesse colocado os nossos pés, o calcanhar para frente e os dedos para trás? Seria até interessante tentar andar assim, né? Então, se você olhar para o seu corpo, na disposição de cada membro, você vai ver uma lógica natural e especial. Você vê como Deus caprichou, né? Desde a orelha, os olhos, nariz, boca, cada um no seu devido lugar. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. E nesta ordem, como igreja, nós somos unidos um ao outro.
como igreja, temos a nossa função. Então a igreja é o corpo místico de Cristo, que nesta terra tem dupla missão. Primeiro, adorar e exaltar o Criador, e segundo, disseminar o seu reino sobre a terra, revelar o seu amor através da pregação do Evangelho. Isto é a igreja. Agora, a igreja também ela é uma comunidade de santos, onde nós nos reunimos para que juntos possamos viver, crescer, ser direcionada por este livro para a nossa vida cotidiana. Já disse um proeminente expositor da palavra que Deus governa a sua igreja através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, agora imagine-se comigo se a igreja não tivesse uma devida ordem, se não tivesse, por exemplo, pautas bíblicas para que ela cumprisse, se de repente não houvesse uma direção. Uma direção centrada na palavra. Imagine comigo como seria. O livro de Juízes é um bom exemplo, porque por algumas ocasiões, o escritor do livro de Juízes diz: e naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem lhe parecia. Bom, você já imaginou? Se na tua própria casa não tivesse ordem, e cada um fizesse lá o que bem entendesse. Você faz uma compra para o mês, e o brasileiro é muito disso, né? Ele parece que tem um amor tão grande pelo mercado, que ele vai lá e ele enche um carrinho, né? E leva tudo para casa. Imagine se você não colocasse ordem naquilo lá, e os meninos começassem a comer tudo que vem. Aconteceria o mesmo com o que está acontecendo com esse microfone. Acabava a energia, né? Aí seria uma desordem total, né? Então você, na sua própria casa, você organiza, né? Horário de chegar, horário de levantar, e assim por diante, como deve ser feito as coisas lá. A organização é de suma importância. E como pais, você que é pai, você que é mãe, na sua casa também você coloca certas medidas para os seus filhos. E quando estes filhos não obedecem estas ordenanças e diretrizes, então o pai e a mãe, estou falando da minha época, porque os pais e mães de hoje em dia, só o sangue do carneiro. Na minha época, quando o menino pisava fora da linha, tinha vários tipos de ser exercitado na disciplina. Tinha rabo de tatu, chinelo, cinta, pedaço de mangueira, tinha de tudo. E olha que os pais daquela época, eles eram bastante criativos na forma de disciplinar os seus filhos. Disciplinar os seus filhos. Então, quando saía fora, na igreja é da mesma forma. A igreja, claro que não tem rabo de tatu, não tem mangueira, muitas vezes faz falta, mas não tem, né? Não tem esse tipo de instrumento. O desejo do coração de todos é que tememos ao Senhor e vivamos debaixo da sua palavra e orientação. Agora, a disciplina na igreja se faz necessário para que ela possa marchar ritmada pela palavra de Deus. Sem essa disciplina, muitas vezes a igreja acaba se autodestruindo, né?
A disciplina na igreja, uma igreja sem disciplina, tem como resultado uma igreja fraca, anêmica e sem testemunho cristão eficaz. Fraca, anêmica e sem eficiência eficaz o seu testemunho. Então, imagine uma igreja nessa natureza. Quando eu falo de igreja, eu estou falando na coletividade de todos nós. Imagine se todos nós começarmos a andar desordenadamente, sem observarmos a palavra de Deus e sem querer viver por ela. Nós seremos uma igreja anêmica, fraca, e o seu testemunho irrelevante para a sociedade, né? Então, a disciplina cristã é um processo formativo de caráter. É a forma com que Deus utiliza esta correção para que o caráter cristão seja moldado. Porque quando chegamos à igreja, aceitamos a Cristo como Salvador e somos introduzidos na igreja pelo Espírito Santo. Então, chegamos à igreja, trazemos conosco ainda muitas outras inclinação para a carne, muitos hábitos que precisam ser tirados e colocados hábitos positivos. Tem pessoas que estão há 50 anos na igreja e ainda não é crente, porque não se deixa moldar pela palavra. A gente conhece muitas pessoas que o tempo passa e a vida dele nunca tem uma mudança. É sempre aquela questão, porque ele não aceita nem a correção divina e nem a disciplina da igreja. Mas a disciplina cristã é um processo para a formação do caráter. Um caráter forjado, cristianamente falando, vem através da disciplina. Ele vai nos moldando conforme a palavra, vai nos moldando até chegarmos à estatura de Cristo Jesus, porque o objetivo de Deus é que você fique o mais parecido com Jesus possível, que você esteja bem mais parecido com Jesus. O contrário disso é ser parecido com o outro, mas o outro nós já abandonamos da nossa vida já faz tempo. Hoje nós estamos lutando para ficarmos mais parecidos com Cristo. A necessidade da disciplina bíblica. Primeiro, Deus é santo. Olha a grande diferença. Deus é santo e eu sou pecador. A conta não fecha. Deus é santo, eu sou pecador. Vai conflitar. O meu estado pecaminoso está em rota de colisão contra a santidade de Deus. Então Deus é santo. E como é que Deus vai atuar e trabalhar para que eu me torne semelhante a este atributo de santidade que Ele tem? Muitas vezes o milagre acontece da noite por dia, em certas áreas de nossas vidas. Porém, em outras ocasiões, leva tempo. Leva tempo. Lembra aquelas pessoas que vão tirar a habilitação pela primeira vez? A primeira vez que colocaram você atrás de um volante de um veículo, lhe deu vontade de correr para o banheiro, tremeu as pernas. Quantas vezes você não deixou o fusquinha da autoescola morrer? Na hora de engatar, você não sabia que marcha que estava engatando, era para pisar na embreagem, você pisava no freio. Tem um irmão aqui entre nós que foi viajar para São Paulo num carro automático, quase morreu enforcado.
porque o condutor não tinha prática de dirigir carro automático. Então, para você era um grande desafio. É natural que você vai cometer erros. E ainda depois de muito tempo como motorista, você ainda comete erros. Quem dos senhores, depois de 20 anos que tirou a sua habilitação, não cruzou um semáforo vermelho? Quem dos senhores não buzinou para um pedestre que estava atravessando a faixa que é do pedestre? Quem dos senhores não ultrapassou o limite de velocidade? Basta olhar na caixinha do seu correio e você vai ver que você ultrapassou. O governo lembrou de você porque você passou num lugar que ele estava tirando foto e tiraram uma foto sua. Então, por mais que você tenha 20 anos, aí a camarada tem um carro em casa, ele não sai na rua com o carro nem para tomar chuva. É claro que ele não vai receber uma multa. Vai para Marechal Rondon, vai para as estradas do Paraná para você ver, aonde você está tranquilo, numa rodovia que está dizendo que é 100 por hora, e lá no meio do mato tem alguém. Irmãos, é natural. Nós, como seres errantes, estamos sempre em rota de colisão com aquilo que é ordem, com aquilo que é procedimento correto. O tempo vai passando e a gente não é que deixa de errar, a gente erra menos, mas não deixa de errar. De vez em quando, né? Alguns é de vez em sempre, outros é de vez em quando, mas sempre há um erro a ser corrigido. Então Deus é santo. O desejo de Deus é que eu me assemelhe a Ele em santidade. É por isso que está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Este é o desejo de Deus. Agora, Ele está dizendo: eu sou santo. Deus tem dificuldade com a santidade? Não. Sabe quando é que Deus vai deixar de ser santo? Quando galinha criar dente. Deus jamais deixará de ser santo, porque o dia que Deus deixar de ser santo, Ele também deixa de ser Deus. Agora eu posso ser santo, parecido com Jesus de manhã, e quando chegar à noite eu posso ser terrivelmente a fotocópia do pessoal do outro lado. Notou que você vive, e eu também, em dois polos? De manhã, até a esposa, meu anjo. À noite, quando você está voltando do trabalho, ela diz: ixi, está com uma cara de... Notou a diferença? Então Deus quer que eu venha a ser santo, e essa santidade é o ideal de Deus para mim. Por que da disciplina? Porque Deus é santo. Deus é santo, exige santidade. Quando o nosso comportamento pecaminoso não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser respeitada, deixa de ser querida por nós. Sabe por que você luta dia tras dia para ser santo? Porque sobre você pesa o carinho que você tem por Deus. Se você é um filho obediente a Deus, ou se você é um filho obediente ao seu pai, você vai fazer tudo para agradar o seu pai. Eu não estou dizendo que você vai acertar em todas, porque menino e menina de vez em quando fazem traquinagem. Você não vai acertar em todas. Lá de vez em quando você vai matar o pato da casa, né? Pegar uma galinha do vizinho que está passando por ali sem dono. De vez em quando, mas não é sempre, né? Porém, o propósito é,
quanto mais você obedece ao seu pai, mais você conquista o coração dele. Mais você conquista o coração dele. Com Deus é da mesma forma. Eu não estou falando de amor, eu estou falando de simpatia. Quanto mais você obedece a Deus, mais simpático Deus está a você. Mais favorável Deus está a você. Mais alegria no coração de Deus você produz. Então, quando eu estou neste estado, vivendo, eu estou valorizando a santidade de Deus. Deus é santo, eu sou pecador, mas do meu lado está a responsabilidade de esforçar para ser santo, o máximo que eu posso. É difícil? É. Mas não é porque é difícil que eu não vou tentar. É isso que Deus quer. Que você, é difícil, Deus, não dá, mas tente. O grande problema do ser humano é que ele não deu um passo e fica, é difícil. Você tentou? Ah, mas é difícil. Mas você tentou? Ah, mas é difícil. Mas você ao menos tentou. Lembra dos soldados de Israel no campo de batalha contra os filisteus? Quem pode vencer esse gigante? Um homem dessa estatura? Não, é muito difícil. Mas também ninguém tentou. Ninguém se dispôs. Mas apareceu um baixinho invocado lá que falou, deixa comigo. E foi. Quantos daqueles soldados que escondiam ficaram dizendo, rapaz, mas podia ser eu. Olha a sorte do sujeito, vai casar com a mulher do rei, vai ter os impostos todos eles subsidiados, vai morar no palácio, podia ser eu. Muitas vezes, se você não tentou, você vai dizer que é difícil. A santidade é da mesma forma. É difícil ser santo, mas não é impossível. Você pode continuar tentando. A igreja, ela também é santa. A Bíblia disse que ela é geração eleita, povo adquirido. Ela é santa. É santa no seu nascedouro, é santo na sua progressão, ela é santa. A igreja passa por 3 estágios de santidade. A primeira, santidade posicional. Quando é que acontece isso? Quando você recebe Jesus como Salvador, em Cristo Jesus você é santo. Então você está desfrutando de uma santidade emprestada. Cristo te deu a santidade. Segundo, a santidade progressiva é aquela santidade que você está dia a dia se santificando. Coisas erradas que está pegada à sua vida, você vai abandonando e vai se santificando. E a santidade final ou total é quando você cruzar os portais de pérolas na entrada da Nova Jerusalém, então todo o pecado fica para o lado de fora e você entra no estado pleno da santidade. É por isso que santidade não é um ato, santidade é um processo. Justificação é um ato. Regeneração é um ato. Santidade é um processo. Você vai conquistando dia tras dia. A igreja é santa. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o desejo de Deus é que o seu povo seja santo. Para Israel, será um povo santo. Para a igreja, é um povo santo. Essa qualidade de santidade é exigida por Deus no Antigo e no Novo Testamento. Quem quer se aproximar de Deus deve viver em estado de santidade com Ele. A santidade faz parte da identidade do crente. A identidade do crente tem que estar
a marca da santidade. Porque se eu declaro que sou crente em Cristo Jesus, como disse o apóstolo, devo andar como Cristo andou. Se eu declaro que pertenço a Cristo, eu preciso andar como Cristo andou. Não no domínio do pecado e nas paixões carnais, mas no domínio do Espírito e no fruto do Espírito. Não há uma convivência com Cristo com um pecador que não procure o estado da santidade. Eu e você somos identificados como cristão através da santidade. Muitas vezes as pessoas dizem, não, ele é crente porque olha como ele veste. A vestimenta, ela pode ser originária de uma cultura, de uma região. Por exemplo, os gaúchos, eles usam bombacha, aquela calça que é prendida lá embaixo, com uma bota, né? Chapéu, aquela questão toda. São os costumes regionais. Então eles são identificados o quê? Vestiu daquele jeito, é gaúcho, tchê. É gaúcho, tchê. Agora, se eu digo que sou santo, alguém precisa olhar em mim e ver algo que identifica com a santidade. Se eu estou dizendo, sou crente, então tem que haver em mim alguns sinais de que realmente aquilo que eu propago de fé está em minha vida. Hoje nós temos uma grande gama de pessoas que dizem ser crente, mas quando a gente vai procurar evidências de cristianismo neles, você não encontra. Ele até veste como crente, ele até tem alguns jargões que os crentes têm. Só Deus na causa, é Jesus na frente, ô glória. Nós dizemos um monte de jargões, mas quando a gente é confrontado com a verdade, vai ver que a nossa fé é uma fé de jargões e não de verdade bíblica. E não é isso que Jesus quer de mim e de você. Jesus quer que nós vivamos a santidade e que haja evidências reais de santidade. Que as pessoas olhem para a gente e identifiquem, ali vai um crente. Lembra que Eliseu passava em frente da casa da Sulamita? E o que ela disse? Vejo que este homem que passa sempre aqui pela porta é um santo homem de Deus. Se você passou na porta e o pessoal não soltou o pitbull atrás de você, você é um santo homem de Deus. Mas se você passou na porta e já escutou o Rottweiler vindo que vindo, pode correr, perna para que quero. Então, essas são as medidas. Quando a igreja não disciplina, surge a imagem do crente mundano. Quando não há disciplina na igreja, aparece a imagem do crente mundano. A igreja é para todos, mas a igreja não é para tudo. Para todos. Quem quiser fazer parte da igreja só tem uma forma: entrega a vida para Jesus e passa a fazer parte da igreja. Entrou para dentro, agora, meu filho, aqui dentro tem as pautas que eu e você precisamos segui-las, obedecê-las e praticá-las. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, ele não disse, olha, vem após mim, você é obrigado a... Não, se alguém, olha o artigo de possibilidade, se alguém, de condicional, se alguém, ele não está obrigando ninguém, mas se alguém quiser vir, você quer vir? Quero. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Então, depois que você passou a fazer parte da igreja, aí você tem por obrigação viver como um cristão. E como é que vive um cristão? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus te dá a base como deve viver um cristão. Se alguém te dá de um lado, dê o outro lado. Se alguém te pede emprestado, principalmente se for o pastor, não fuja. Se alguém pleiteia pelo seu terno novinho, dê também a camisa, a gravata e o cinto e o sapato. Foi isso. Se te obrigar a caminhar 1 milha, vai. 2, e nem reclama se tiver pedágio, pague caladinho e vai com Deus. Assim é. Agora, se eu estou dentro da igreja, eu preciso viver dessa forma. Isso identifica-me. Quando não há disciplina, surge então a imagem do crente mundano, que só dá. Muitos crentes não podem dizer, eu não me envergonho do evangelho. Muitos crentes estão dizendo, eu sou a vergonha do evangelho. Porque causa uma vergonha. Na vizinhança, todo mundo conhece ele. É o pessoal barraqueiro. Briga, toma emprestado e não paga. Não tem amizade com vizinho nenhum. É uma luta. Diga glória a Deus pelo menos, né? Quando não tem disciplina na igreja, o crente passa a ter muitos hábitos pecaminosos. Porque muitas pessoas estão pensando que fazer parte da igreja é simplesmente aceitar Jesus, descer as águas e depois eu posso fazer o que quiser. E não é assim, irmãos. Eu posso expor e exercitar os meus hábitos pecaminosos. E não é assim. Eu tenho que lutar contra estes hábitos pecaminosos. Se de repente eu tenho aquele hábito de fumar, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. E o fumo destrói. A bebida alcoólica também destrói. Então tudo aquilo que destrói o meu corpo, eu tenho que eliminar. Nós falamos sobre isso, sobre a santidade do corpo. Os hábitos, é crente, mas continua com o hábito de mentir. E a Bíblia disse que o pai da mentira é Jesus Cristo. Não é? Se você é crente e ainda continua com o hábito de mentir, o pai da mentira é o chefe do outro lado. Você se converteu, diz que é crente, mas tem o hábito de roubar. O homem é crente e rouba. Você tem o hábito de fofocar. Mas crente fofoca? Alguns até dizem, eu não conto fofoca, pastor. Eu sou apenas um comunicador social. É um nome moderno para o fofoqueiro. Interessante que na lista dos que ficarão de fora, o fofoqueiro também aparece lá, né? Aparece lá, vai ficar de fora dos céus, por causa da fofoca, por causa do disse-me-disse e por toda essa coisa. Então, estes hábitos eu preciso corrigir na minha vida. Se não há uma correção, o que acontece? Se destrói, se acaba. Destrói. Uma igreja que não tem disciplina destrói o limite entre o sagrado e o profano. O sagrado não tem nenhum valor, tudo se é profanado. A Bíblia não tem valor, o culto não tem valor. Muitas vezes eu fico preocupado com alguns que vêm ao culto, principalmente no domingo, e durante todo o culto eles ficam no celular. E tem uns que estão até jogando no celular, né? Eu quero já orientar aqui os nossos diáconos, que no domingo você viu alguém jogando no celular, você pega o celular dele e diz, olha, no final do culto você procura comigo que eu te entrego.
Porque aqui é um lugar que, no mínimo, eu e você precisamos saber que é destinado para culto ao Deus Santo. Eu vim louvar a Deus, eu vim buscar a Deus, e você veio buscar a Deus. Se você veio louvar a Deus, este é o lugar. Eu quero jogar no celular. Bom, joga lá na sua casa, joga lá na rua, joga em outra parte, mas saiba que esse lugar não pode ser profanado, nem por mim e muito menos por você. Lembre-se disso. O sagrado não pode ser profanado. A Bíblia fala que 2 filhos de Arão foi levar fogo estranho no altar. O que aconteceu com eles? Saiu fogo do altar e os matou ali. Que disciplina mais severa! Os 2 morreram ali. Eu me lembro que um dia que eu estava falando sobre isso, o meu irmão perguntou: eles foram para o céu, pastor? Eu falei: olha, quando nós chegar lá, nós vamos procurar eles. Se eles não estiverem lá, eles foram para um lugar um pouquinho mais quente do que Araçatuba. Esta é a realidade da vida, irmãos. Deus, Ele não aceita. Uma igreja que não há disciplina, torna também uma igreja mundana. Torna uma igreja mundana. Então eu e você precisamos procurar viver em estado de santidade cada dia. Qual é o propósito da disciplina? Manter a honra de Cristo. Se Cristo é o super, e eu estou dizendo que estou seguindo a Ele, qualquer mancha extravagante na minha vida causa desonra. Causa desonra para o nome de Cristo. Assim também é na família. O pai e a mãe se esforçam com todo o ímpeto para manter uma família coesa, uma família que cumpre as pautas, tanto na vida familiar como na sociedade, e de repente, por uma infelicidade, acontece daquele filho ou filha pegar um caminho errado. Não é uma desonra para a família? Não é uma desonra para uma mãe, para um pai, ter que ir numa penitenciária, passar por uma revisão ali, uma coisa absurda, para poder ver o filho que está lá, por ter cometido um roubo, ou por ter se acompanhado por situações terríveis. Há pais que eles não conseguem superar uma situação como essa, e acaba até morrendo, de desgosto, de sofrimento, de angústia, não consegue se reerguer novamente, porque o nome da família foi desonrada, o nome da família foi jogado na lama. E eu, como cristão, quando eu não quero viver segundo o que diz a palavra, eu estou causando desonra para o nome de Jesus, e eu não posso fazer isso. Deus que me livre, Deus me guarde. É difícil? É, mas não é impossível. Não posso causar desonra ao nome do Senhor. Jesus disse: ai, esse ai de Jesus parece que vai lá na alma. Ai daquele, porque vem o escândalo. É necessário que ele venha. O escândalo pode vir, mas não venha pela minha vida. O escândalo pode acontecer, mas não seja por mim, não seja eu que venha promovê-lo. Por isso se faz necessária a santidade, porque eu não quero ouvir de Deus aquela palavra: ai de você. O ai de Deus, irmãos, não é quando você bate o dedão na porta e diz: ai. Não, esse ai de Deus parece que é um gemido da própria essência de Deus,
dizendo: você profanou o meu nome, profanou a minha glória, e eu vou tratar você com todo o teor da minha justiça. E Hebreus disse: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então mas ele não é de misericórdia? É. Ele não é amor? É. Mas tem pessoas que nem o amor de Deus, na sua essência e potência, consegue dar jeito. Tem pessoas que não quer, não aceita, diz: não, eu vou viver do meu jeito, da minha forma. Ah, muito bem, você vai viver do seu jeito, da sua forma, e Deus então vai trazer você para prestar conta do jeito dele. Aí você diz: mas eu vivi do meu jeito. E Deus disse: então agora a prestação de conta é do meu jeito, não é do seu. Mas o senhor não é amor? Sou. Mas o meu tempo de amor com você terminou. Você diz: mas o amor de Deus não é infinito? É. Assim também a sua justiça. Quando termina, irmãos, é como se fosse uma marca no chão. O amor vem até aqui. O que passa dali? Justiça. E alguns ignora, despreza o amor de Deus e quer viver dentro dos seus próprios pecados. E eles cruzam a linha. Cruzam a linha. O que está em moda esses dias, o presidente cruzou o sinal vermelho. Cruzou a linha. Cruzou a linha. E está aí na mídia para todo lado que a nação com quem ele pleiteou certas palavras estão dizendo: é persona non grata. Quando eu cruzo a linha do amor de Deus, eu me torno uma pessoa não grata. Uma pessoa não grata quer dizer, não pode entrar na minha casa. É por isso que a Bíblia diz: ficarão de fora. Ficarão de fora os cães, os mentirosos, os roubadores, os afeminados e toda aquela lista lá terrível. E que você e eu não estejamos cravados naquela lista. Então, quando a igreja disciplina os seus membros, é com um propósito de mantê-los honrando a Cristo. Porque a partir do momento que diz honramos a Cristo, isto já não é mais igreja. Isto já não é mais igreja. E ser igreja é a coletividade dos crentes, não é o templo. O templo é o lugar da adoração, mas ser igreja é a coletividade dos crentes. E é impossível que eu seja crente somente aqui. Eu devo ser crente lá. É lamentável você ser convidado para fazer uma cerimônia de matrimônio de uns crentes, e você está por ali, e você vê que está chegando um pessoal, né? Está chegando um pessoal, você olha eles 3 fazendas, chega o outro, Pirassununga, Pitu, debaixo do braço, e de repente alguém já serve o seu pedaço de bolo logo de início. Ó, pastor, esse é o bolo. Pastor, isso aqui é comida. Como dizendo: pastor, acabou, o senhor não vai embora? É, irmãos. E eu já tive em lugar onde havia uma ala onde ficava o pastor com a esposa, e a outra ala eram os irmãos. E de repente acendia as luzes e começava tuqui, 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 tuqui. É ou não é o ritmo do inferno? Tuqui, 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 tuqui. Eu olhava para Francisco e dizia: vamos embora, porque nós estamos atrapalhando os caboclos descer. É que nem crente em terreiro de macumba. Atrapalha. E daí, meus irmãos, a gente virava as costas e o pau torava. No outro dia na cidade era só o comentário: tivemos na festa do casamento do irmão fulano de tal, mas que bênção, rapaz. Tocaram lá uns funk.
tocaram lá uns regaê, uns relabucho, mas pensa numa coisa maravilhosa. Chega a época de carnaval, alguns crentes também saem na avenida. Irmãos, pessoas que cantam nos nossos púlpitos, na nossa igreja, na época do carnaval, saem em trio elétrico, sambando, no trio elétrico, cantando na avenida, com roupas mínimas, e ainda dizendo, sou crente. Sou crente. Isso é trazer desonra para o nome de Deus, para a palavra de Deus. Aí Jesus disse, ai daquele pelo qual vem o escândalo. Nós vamos ter muitas surpresas quando chegar nos céus. Primeira surpresa, pessoas que você jura de pé junto que vão estar lá, e você vai procurar e não vai encontrar ela. Pessoas que você jura de pé junto que não vão estar lá, vão chegar e dizer para você, bem-vindo. Terceira surpresa, você chegar lá. Essas serão outras, mas eu aqui nos céus, será uma grande surpresa. Eu tinha tudo para ir para o outro lugar. Nos céus. Porque não há uma vida dupla diante de Deus. O comportamento pecaminoso incorre no julgamento divino. É o que disse Eclesiastes. Faça tudo o que você quiser, mas saiba que um dia Deus te chama a juízo. Pode fazer, pode continuar pecando, faça o que bem entender, porém um dia você vai ser chamado, eu também. Está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disto vem o juízo. Uma igreja que tem como propósito a disciplina, ela freia o comportamento pecaminoso, mostrando ao crente que para ficar no mundo você não precisa fazer absolutamente nada. Continue vivendo a vida do mundo, mas para entrar no céu, não sou eu. Algumas pessoas pensam, é que o pastor falou que lá no céu, eu não sou dono do céu. Até eu estou num esforço tão grande para poder entrar lá. Eu não sou dono do céu. Quem entra lá, lavado, remidos pelo sangue de Jesus, e que mantém as suas vestiduras limpas. Lembra da festa que o rei foi dar e mandou convidar e encheu a casa? Primeiro o convite ninguém quis, inventaram um monte de desculpa. Segundo convite, encheu a casa de cego, aleijado, coxo, manquitola e de todos. Aí o dono da festa, o rei da festa, entrou para ver os convidados. E entre os convidados que estavam uma mesa para comer, você já imaginou? Aquela picanha, com uma gordurinha, como disse alguém, e com aquela farinhazinha. O sujeito estava lá, preparado para cortar o pedaço, quando o dono da festa olhou e disse: meu filho, como é que você entrou aqui? Você está portando as vestes nupciais. Pode entender aquela tragada seca? Pega ele, joga lá para as trevas exteriores. O camarada estava sentado na mesa para comer e foi despachado para o outro lado. A igreja, quando ela subministra sobre mim e sobre você a disciplina, é para frear o comportamento pecaminoso. O pecado, ele é contagioso. Fulano fez, não aconteceu nada com ele. Não é assim? Todo mundo está fazendo, todo mundo fala, todo mundo está vestindo, todo mundo está praticando. Não aconteceu nada.
Lembra que a arca foi para as terras dos filisteus? E os filisteus, eles não foram punidos com morte por ter olhado dentro da arca. Trouxeram a arca para o território de Israel. E a Bíblia diz que em Bet-Semes, terra de Josué, começaram a olharem para dentro da arca. Uns dizem que é 7.000, outros dizem que é 70.000 que foram mortos. Lembra de Davi? Por que aconteceu a morte de Uzá? Porque Davi quis imitar o que os filisteus fizeram. Eles colocaram a arca num carro, puxado por uma vaca, e foi para as terras de Israel. Na hora de levar a arca da casa de Obed-edom para a tenda que Davi tinha montado lá na cidade, em Jerusalém, eles fizeram a mesma coisa. Colocaram a arca num carro, e não era. Para os filisteus que não tinham conhecimento, era ignorante concernente a Deus, Deus relevou. Para o povo de Israel, para Davi e os demais, a ordenança era: os filhos de Levi carregam a arca no ombro, e vai eles puxando na carroça. Chegou num lugar que a roda do carro topou sobre uma pedra, o que aconteceu? A carroça deu uma girada, e Uzá, olha que boa intenção de Uzá, ele foi segurar a arca para que não caísse. Não é uma boa atitude? Muitas vezes, boas intenções com o sagrado, era melhor nem pôr a mão, deixa cair. Mas não, ele colocou a mão com uma boa intenção de não deixar cair a arca. Olha, irmãos, o original é mais ou menos assim: um raio partiu ele no meio. E a Bíblia disse: e Davi ficou muito triste, porque Deus fez uma ruptura em Uzá, do alto, uma banda para um lado. Já viu como corta aqueles boi lá com aquela? Assim foi feito com Uzá. Mas ele não é amor? Mas não toca na santidade dele sem a permissão, sem o devido temor, porque pode pagar muito caro. Já depois, então, ele descobriu na Bíblia que não era assim, que tinha que carregar a arca, e foi lá e trouxe, não morreu ninguém. Ao contrário, entraram fazendo festa na cidade. E quem passou agora pelo escrutínio da justiça foi Mical, a filha de Saul, que zombou de Davi, porque Davi vestia uma roupa simples, não era a roupa aquentada de um rei, e começou a pular e saltar e dizer glória a Deus e aleluia. E chegou na casa dele para abençoar a família. Ele disse: ai, mas como se viu hoje o rei de Israel? Como, no original está, como um vagabundo saltando diante das mulheres. Irmão, Davi só disse uma palavra. Disse: olha, diante desse povo que está comigo, é que tenho me humilhado diante de Deus com eles, e me humilharei muito mais. Bastou isso. E a Bíblia diz: e Mical tornou-se um ventre estéril, nunca mais teve filhos. Oh, não. Então, quando eu e você começamos a dar rédea solta ao pecado, ele vai contagiando outros. Fez, não aconteceu nada, eu não vou brincar com isso. Fulano pegou uma brasa na mão e nem queimou. Lá em casa, mais ou menos, era ser um monte de menino. Então, na hora que meu pai ia corrigir, eu dizia: mas o fulano também fez. E ele dizia: se ele for para o inferno, você vai junto? Então a disciplina era para evitar que eu fosse ao inferno. Era esta a tônica daquela correção do meu pai.
não tolerar a prática do pecado. O pecado é o nosso inimigo. Não, Paulo disse: não entreguei os vossos membros para o pecado. Não, irmão. E Jesus ainda disse de uma forma figurada, porque se fosse literal, né, que tinha de maneta hoje era uma coisa absurda. Se o teu braço é motivo de teu escândalo, corta. É melhor entrar na vida cotó de um braço do que ser lançado com o corpo todo no inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Foi de uma forma figurada o que Jesus está dizendo: elimina, começa a reeducar os membros do seu corpo e da sua vida para ser utilizado virtuosamente, e não para a profanação e nem para a prática do pecado. As formas de disciplinas bíblicas: primeiro, a disciplina como modo de correção. Toda disciplina é para a correção de um erro. Errou, é disciplinado. Errou, é disciplinado. Andou na rodovia acima da velocidade permitida, é disciplinado. Aí você chega lá, aquela cartinha, né, do governo: excesso de velocidade, rodovia pedagiada, ou rodovia com radar a 60 km por hora, passou a 120, multa R$1.400, mais 300 pontos na carteira. Aí você diz: mas 1.400? O que eu não poderia fazer com 1.400? Estou há anos precisando comprar um par de sapato, estou há anos precisando comprar uma roupa nova, e agora eu vou pegar esses 1.400 e vou dar para o governo que não fez nada. Dói ou não dói? Dói, mas é a forma de... Aí quando você vê, você não precisa ver mais nem o radar, basta você ver a placa. Rodovia com radar, você já está aqui no freio, ó. Se é para passar até 80, você passa 60, você passa 50. Por quê? Porque 1.400 dói. Você foi disciplinado. E aí alguém pergunta: mas é a 80, você está passando a 70. Vai que mudou, vai que seja uma pegadinha. São assim. Quando a disciplina vem, ela vem para nos corrigir o modo de viver, o modo de agir. Segundo lugar, segunda forma de disciplina bíblica: a disciplina como forma de restauração. Não é para matar, é para restaurar. Restaurar para um ponto positivo. A falta de disciplina faz você descer, a disciplina faz você subir, se restaurar. Os pais, alguns pais, quando vai disciplinar os seus filhos, dizem: olha, eu vou te bater, mas dói mais em mim do que em você. O menino fica sem entender, vai: dói mais em mim. Então vamos inverter, me dá a cinta aqui. Mas é assim, nenhum pai corrige o seu filho com aquela, como dizendo: que vontade que eu tô com água na boca de pegar você. Não. O pai, por mais que ele exercita a disciplina, é com dor no coração. E eu vou dizer: pai disciplina com amor. O mundo é com pancada mesmo. O pai, quando bate, por mais que ele esteja batendo, é com amor. A polícia, como diz o pessoal, a polícia, eles têm um jeito carinhoso de lidar, né? Eles têm um jeito de tirar, por exemplo, cravos e espinhas do seu rosto em uma parede chapiscada. Os métodos deles. Ele tem um jeito assim de amaciar a carne com um porretezinho assim, ó, e bota para quebrar mesmo. O pai não, o pai é com amor. Lá fora é triste. E o nosso Pai Celestial é com mais amor ainda, para nos restaurar. Se você é meu filho, ande como meu filho.
Se você faz parte da minha família, por favor, não envergonhe a minha família. Se você é meu, anda comigo, por favor, não envergonhe o meu nome, não envergonhe a minha honra. Ande restaurado. Terceira forma de disciplina bíblica, a disciplina como modo de exclusão. Esta é a mais doída. Havia um problema na igreja em Corinto, capítulo 5 de 1 Coríntios, que um enteado vivia com a sua madrasta. E Paulo diz: e vocês estão todos inchados, vocês estão achando que é a última Coca-Cola do deserto, vocês estão pensando que é a última bolacha do pacote. Vocês não devem pensar dessa forma. Arranque aí do meio este adúltero. Eu já dei a ordem, e junto com o vosso espírito, que ele seja entregue a Satanás. Olha que palavra tão dura. Você já imaginou a autoridade que Deus tem entregado a uma liderança? Por isso que Jesus disse: o que ligar na terra, o que desligar na terra, eu já dou a minha parte e voto nessa questão. Entrega ele a Satanás, para que ele saiba o que é padecer. Que situação difícil. Então, irmãos, exclua ele, porque tem gente, irmãos, que não há mais o que fazer com ele. Não há mais o que fazer com ele. É chegar para ele e dizer: meu irmão, está tudo bem, maravilha, a partir de hoje você vai cantar em outra freguesia. Paulo fala sobre Alexandre o latueiro. Paulo fala sobre Demas, que o abandonou amando o presente século. Olha, irmãos, tem gente que não pode ficar no seio da igreja. A igreja não é minha, mas essa pessoa não pode. Ela já está vencida. Mas sempre que haja um arrependimento, Deus está pronto a perdoar e levantar novamente. Que Deus nos ajude a viver ordenadamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor.